Um veterano sem abrigo estava no frio penetrante do inverno, apenas com o seu fiel cão ao seu lado. Então, chegou uma carta que ninguém esperava. Uma herança da avó de quem ele mal se lembrava. Uma casa esculpida numa encosta de montanha e abandonada durante décadas. Mas no momento em que chegaram, o cão sentiu algo escondido profundamente sob a pedra. Um segredo que a cidade ignorou e a montanha nunca esqueceu. O que descobriram lá dentro mudou tudo sobre o seu passado e o seu futuro. Antes de começarmos, digam-me de onde estão a assistir. E não se esqueçam de gostar e subscrever para ouvir mais histórias. O inverno em Winter Creek tinha uma maneira de aguçar tudo. Sons, respirações, pequenos medos, até mesmo o raspar das botas no pavimento congelado parecia uma confissão. A neve flutuava em espirais lentas e preguiçosas pelo ar. Cada floco brilhando sob o sol pálido e quase translúcido da manhã. A cidade estava silenciosa, da maneira que só as cidades do norte podiam estar, quando a geada apertava o mundo num aperto que não tolerava pressa. Os telhados estavam profundamente enterrados no branco. As chaminés soltavam finas fitas de fumo cinzento que eram imediatamente levadas pelo vento, e prevalecia um frio que parecia não se agarrar à pele, mas mais profundamente, algures entre as costelas e o coração. Declan Thorne sentou-se sozinho numa longa mesa de metal arranhada na cozinha comunitária, atrás do St. Jude's Diner. Os seus ombros largos estavam ligeiramente levantados, mais por um velho hábito de vigilância profundamente enraizado do que por causa do frio penetrante. Ele pegou numa fatia de pão torrado, seco, ligeiramente queimado nas bordas, e comeu como se o movimento mecânico de mastigar, e não a comida em si, fosse o que o mantinha vivo. O seu casaco de lona, outrora verde-oliva escuro, agora desbotado e esfiapado na bainha, repousava pesado e familiar no seu corpo como uma segunda pele. A neve derretida ainda se agarrava à borda inferior, escurecendo o tecido. O seu cabelo castanho escuro, curto mas irregular no topo devido ao vento constante e ao abandono da rua, tinha algumas mechas prateadas distintas nas têmporas que não vinham da idade, mas da preocupação. A barba por fazer ao longo do seu maxilar proeminente era áspera, por barbear, mas não por negligência, mas por falta de oportunidade. Os seus olhos verde-acinzentados tinham o olhar penetrante, mas cansado, de alguém que tinha olhado por muito tempo para horizontes que nunca devolviam nada, além de pó e memórias. Ao seu lado estava Ranger, o seu pastor belga malinois de 6 anos, perfeitamente obediente, com as patas grandes cruzadas elegantemente, os olhos âmbar semicerrados, mas nunca realmente a dormir. O pelo do cão, uma mistura de castanho fulvo quente e a máscara preta característica, estava espesso e felpudo nesta época do ano. O focinho ligeiramente gelado dava-lhe um ar digno, quase solene, como um velho guarda a quem não era permitido deixar o seu posto. Ele respirava calma, profunda e uniformemente, mas as suas orelhas mexiam-se a cada som distante. O tilintar de uma colher, o chiar de uma cadeira, como uma bússola a verificar constantemente o norte magnético do perigo. Dentro da cozinha, a pequena multidão de necessitados e ajudantes movia-se à sua volta como numa dança abafada. Alguns voluntários com rostos amigáveis, mas exaustos, um punhado de figuras cansadas agarradas ao calor, vapor a subir de canecas de cerâmica desencontradas com café fraco. O ar cheirava fracamente a pão velho, desinfetante e o cheiro poeirento de aquecedores elétricos a funcionar a todo o vapor. Declan não se importava com o lugar. De uma forma estranha, lembrava-lhe as bases avançadas de operações no estrangeiro, improvisadas, um pouco partidas, mas funcionais. E funcional era tudo o que ele precisava.
Ele tinha passado a noite anterior no corredor estreito e protegido do vento entre a entrada traseira do diner e a maciça parede da igreja, firmemente enrolado no seu cobertor do exército, enquanto o Ranger se aninhava firmemente nas suas costas para calor mútuo. Não era ideal, era difícil, mas era familiar. Ele deu outra mordida na torrada seca. Precisamente quando o Ranger levantou subitamente a cabeça. O movimento não foi frenético, mas preciso. As orelhas do cão dispararam para cima, os músculos sob o pelo tensos com uma autoridade silenciosa e inegável. Declan parou de mastigar, a mão com a torrada a cair lentamente para a mesa. Ranger só reagia assim quando algo fundamental mudava no ambiente. Não um som simples, não uma sombra passageira, mas uma intenção, uma mudança na atmosfera. Declan tinha aprendido a confiar mais neste instinto do que nos seus próprios olhos. Ele pousou a torrada completamente. "O que é, rapaz?" Ele murmurou quase inaudível. Ranger não olhou para ele, não virou a cabeça, mas fixou seu olhar inabalável na entrada da cozinha. Momentos depois, a pesada porta de metal abriu-se e uma mulher entrou, batendo vigorosamente a neve das suas botas. Ela estava na casa dos 50, pequena e de constituição compacta, envolta num grosso casaco de inverno emitido pelo condado com um emblema oficial na manga. As suas bochechas estavam vermelhas do frio penetrante, e mechas rebeldes de cabelo loiro acinzentado escapavam debaixo do seu gorro de lã cinzento. Ela agarrava um envelope grande e selado numa mão enluvada, como se tivesse medo que ele escapasse ou se dissolvesse se ela afrouxasse o aperto por um segundo. O seu olhar varreu a sala com um propósito de procura, não com a desconfiança a que Declan estava habituado, mas mais com uma determinação tecida com uma profunda incerteza. Este é um rosto que não quer estar aqui, mas tem de estar, pensou Declan, analisando imediatamente a sua postura. Ombros rígidos, passos hesitantes, a maneira como seus dedos se apertavam e se soltavam em torno do envelope. Alguém com um dever, mas não agradável. "Com licença", disse ela em voz alta, pigarreando para chamar a atenção. A sua voz carregava uma mistura de autoridade e suavidade apologética, o tom de um funcionário público de longa data. "Estou à procura de Declan Thorne." O seu olhar continuou a procurar, deslizou sobre os rostos e finalmente pousou pesadamente nele. Declan encolheu-se interiormente, exatamente como sempre fazia quando o seu nome era pronunciado por alguém que cheirava a burocracia. Contas, intimações, recusas médicas, todos os fantasmas da vida civil. Ele levantou ligeiramente uma mão, sem se levantar. "Sou eu", disse ele calmamente, a sua voz rouca pelo silêncio. A sua expressão suavizou-se instantaneamente, como se ela tivesse meio esperado que ele fugisse ou negasse. Ela aproximou-se da mesa, tirando uma luva para segurar o envelope com mais cuidado. "Eu sou Martha Higgins", apresentou-se, a sua respiração formando pequenas nuvens no ar fresco da sala. "Tribunal de Inventário do Condado." Ela era mais baixa do que Declan, parecendo frágil ao lado da sua figura maciça, mas os seus olhos castanhos eram afiados e não hostis. "Tenho tentado encontrá-lo, Sr. Thorne, há várias semanas." "A maioria das pessoas não faz isso", respondeu Declan secamente, forçando um meio sorriso educado, mas distante. Ranger levantou-se lentamente e, num movimento fluido, colocou-se entre Declan e a mulher. Não agressivo, sem rosnar, mas numa postura protetora absolutamente clara. Uma barreira de músculos e lealdade. Martha piscou e recuou meio passo, impressionada com o tamanho do cão. "Ele é amigável", acrescentou Declan para aliviar a tensão. "Na maioria das vezes." Ranger fez um som suave e profundo na garganta que ficou algures entre um aviso e uma saudação. Martha pigarreou novamente,
Recompôs-se e estendeu o envelope por cima do cão. Isto diz respeito à sua avó, Clara Vance. Declan engoliu em seco. O nome atingiu-o como um golpe físico, uma súbita enxurrada de memórias. Uma pequena cabana na montanha, o cheiro à resina de pinheiro, o zumbido de uma canção antiga, histórias sobre o sussurro da terra. Ele não a via há anos, não desde antes do destacamento. Ela faleceu, disse Marta suavemente. O patrimônio era pequeno, quase nada, mas... Bem, o senhor é o último herdeiro vivo. A propriedade é agora sua. Declan piscou, atordoado. Propriedade? A sua avó tinha vivido do que a floresta lhe dava. Uma casa em Echo Peak. Está meio embutida na rocha natural, explicou Marta. Depois, hesitou. Há um aviso nos arquivos. Cuidado, infraestrutura mais antiga sob a cavidade da rocha. Mas os impostos estão perdoados. Declan pegou no envelope. Ranger tocou a borda da manga de Declan com o seu focinho úmido. Declan abriu o selo. Dentro havia um título de propriedade amarelado e uma nota manuscrita na margem. Veia azul para o ouvinte. De repente, Ranger enrijeceu. O cão pressionou o seu nariz diretamente no papel, num pequeno símbolo azul. Um rosnado profundo e vibrante encheu o seu peito. Um som de puro reconhecimento. A cozinha ficou em silêncio total. Declan sentiu um arrepio. Ranger sabia de algo. Marta continuou a falar. Mas Declan só ouvia o sangue a pulsar nos seus ouvidos. É remoto, disse ela, mas é seu. Declan olhou para as coordenadas. Não vou lá desde que era criança. Ranger empurrou-o com urgência. O cão queria ir, e pela primeira vez em anos, Declan sentiu que tinha um propósito. O autocarro deixou Declan e Ranger na última paragem, onde o asfalto estava rachado e se transformava em cascalho antes que as estradas da montanha começassem a serpentear pela floresta densa. O motorista, um homem magro com dedos amarelos de nicotina, deu-lhes um aceno meio compassivo, meio de aviso, ao saírem antes de fechar a porta e virar o autocarro, o chiar do escape a desvanecer-se rapidamente na distância. Declan ajustou as alças da sua mochila de lona velha e pesada e olhou para a frente. Um caminho estreito, mal discernível, cortava os altos pinheiros, cujas agulhas estavam curvadas para baixo pelo peso da neve fresca. O ar aqui em cima era diferente, mais fino, mais limpo, mais nítido. Era como se o frio tivesse raspado o ruído e a sujidade de Winter Creek, deixando apenas a respiração pura da natureza. Ranger trotava ao seu lado, as patas a afundar-se suave e silenciosamente na neve profunda. O pelo do Malinois brilhava sob a luz fraca do inverno que se quebrava através das copas das árvores. Ele não estava apenas a andar, estava a patrulhar. Cabeça baixa, orelhas em constante movimento, como antenas de radar a examinar a floresta. Declan confiava cegamente nos instintos do cão. A neve tornou-se mais profunda à medida que subiam, e cada passo se tornava um esforço. As botas de Declan rangiam ritmicamente. E ele sentia aquela dor antiga e familiar nos joelhos e na parte inferior das costas, lembranças de anos a dormir em betão duro e a carregar cargas pesadas no deserto. No entanto, o silêncio da floresta agia como um bálsamo para os seus nervos esgotados. Sem sirenes, sem vozes a gritar, sem motores. Apenas o chamamento distante de um corvo e a respiração profunda e constante do seu cão. Após quase 1 hora de subida extenuante, as árvores separaram-se subitamente, revelando uma encosta maciça de granito preto, exposto que se erguia da terra, como as costas de uma criatura pré-histórica a dormir. E ali, aninhada contra a parede de pedra, como se fizesse parte dela, estava a casa. Declan parou, ofegante. Até Ranger parou, com a cauda ligeiramente levantada, a absorver a vista.
A casa parecia que alguém a tinha empurrado suavemente para a montanha, e a montanha tinha decidido não a cuspir, mas abraçá-la. A frente era de tábuas de cedro desgastadas pelo tempo, cinzento-prateadas de décadas de sol e neve. A parede traseira, no entanto, era a própria montanha, granito liso e frio. Uma janela redonda no topo lembrava o vigia de um navio. O que imediatamente chamou a atenção de Declan, no entanto, foram as maciças tiras de aço que ligavam a madeira à rocha, reforços que pareciam a caligrafia de Clara fundida em metal. Propósito, força, inflexibilidade. Ao percorrerem os últimos metros até a varanda, Declan notou algo estranho. O ar parecia zumbir. Não era uma mudança de temperatura, mas uma vibração quase imperceptível sob as suas botas. Ranger sentiu-a imediatamente. O cão parou, as narinas dilatadas, e depois pressionou o seu focinho diretamente contra a rocha fria da parede exterior. Ele permaneceu em completo silêncio. "O que estás a ouvir, rapaz?" sussurrou Declan, a mão na nuca do cão. A vibração pulsou novamente, mais forte desta vez, como água a bater contra a pedra no fundo da montanha, tentando enviar uma mensagem. Declan aproximou-se da porta. Estava emperrada, a madeira inchada pela geada. Com um empurrão vigoroso do ombro, ele abriu-a. O interior cheirava a uma mistura de pó, ervas secas, cedro e algo metálico, como ozono. A sala era pequena, mas mobilada com uma precisão quase militar. Uma velha salamandra de ferro fundido no centro, pilhas de colchas feitas à mão, prateleiras cheias de frascos de conservas e papéis amarelados. Na maciça mesa de madeira havia um caderno, com as palavras "Para o ouvinte" gravadas na capa de couro. Declan passou os dedos sobre ele. Lá dentro encontrou uma nota. "Se ainda consegues ouvir a veia azul, então estás no sítio certo." Ele ia acender a salamandra para afastar o frio penetrante, mas quando acendeu o fósforo, Ranger tirou-o da mão com o focinho. "Ei!" gritou Declan surpreendido. Ranger latiu e bloqueou a salamandra. Declan abriu a porta e viu que a chaminé estava completamente entupida. Se ele tivesse acendido o fogo, eles teriam sufocado. "Bom, rapaz", sussurrou Declan, coçando as orelhas do cão. "Estás sempre a vigiar." Então Ranger correu para um local discreto no chão de tábuas e deu 3 latidos agudos e precisos. O sinal de encontro. Declan ajoelhou-se. As tábuas pareciam normais, mas quando ele passou os dedos por elas, encontrou uma costura microscopicamente fina. Ele pressionou uma marca de nó, e um puxador escondido saltou. Com um puxão, ele abriu-o. Um alçapão pesado abriu-se, revelando um poço escuro. Uma corrente de ar frio, que cheirava a pedra úmida e eletricidade, soprou no seu rosto. Ranger sentou-se na borda e abanou a cauda lentamente. A montanha tinha-os convidado. O alçapão escondido gemeu baixinho, enquanto Declan o abria completamente na manhã seguinte. A luz do amanhecer caía no poço, iluminando uma escada de corda velha, mas estável, que conduzia às profundezas. Declan mal tinha dormido. A noite toda ele sentiu que a casa respirava, que a montanha vivia debaixo dele. "Vamos", disse ele a Ranger. Ele desceu primeiro, o cão a segui-lo com uma destreza surpreendente que tinha aprendido em exercícios conjuntos. Lá embaixo, encontraram-se numa pequena caverna artificialmente ampliada. Paredes de granito bruto, sustentadas por pesadas vigas. Uma única lanterna na parede, alimentada por uma velha bateria solar, acendeu, mergulhando a sala numa luz fantasmagórica. A sala não era uma cave, era um laboratório. Um posto de observação. Numa bancada de trabalho estava um dispositivo que Declan reconheceu do seu tempo no exército, mas numa forma estranhamente modificada. Um hidrofone, um microfone subaquático, ligado a um amplificador
e a velhos dispositivos de gravação. Nas paredes estavam pendurados mapas detalhados do Echo Peak, cravejados de linhas em tinta azul. Algumas eram grossas, outras finas como cabelos. Por todo o lado estava a caligrafia de Clara. Veia azul, queda de pressão, anomalia. Declan sentou-se à mesa e pôs os grandes auscultadores. Ele ligou o interruptor. Primeiro, havia apenas estática. Depois, lentamente, um som surgiu. Um boom profundo e rítmico, sobreposto por um tom alto, quase a cantar, como um sino de cristal a ser tocado debaixo de água. Era lindo. Mas depois, ele ouviu outra coisa. Um gaguejar, um engasgo. Declan franziu a testa. Ele entendia de vibrações. Ele sabia como as coisas soavam quando estavam sob estresse. A água não estava a fluir livremente. Estava a ser forçada, desviada, represada. Ele leu uma nota que estava debaixo do dispositivo. O som enfraquece sempre que os caminhões da Pure Source passam pelo cume à noite. Estão a desviar a pressão, não apenas a água. Se a veia azul colapsar, a montanha morre, diz ao Declan. A água lembra-se. De repente, Ranger empurrou-o com força com o focinho. O cão estava rígido, a cabeça virada para o teto da caverna, os pelos da nuca em pé. Um rosnado profundo e gutural escapou da sua garganta. Segundos depois, Declan também o sentiu. Uma vibração, muito mais áspera do que o canto da água. O pó caía do teto de pedra. E então, abafado por metros de pedra, mas inconfundível, o ranger de pneus pesados na neve. Declan arrancou os auscultadores. Luz apagada, sussurrou ele, embora fosse inútil. Eles subiram a escada o mais rápido e silenciosamente possível. Lá em cima, Declan rastejou até a janela redonda e espreitou. No crepúsculo, meio escondido pelas árvores no final do caminho, estava um caminhão industrial maciço. Estava a funcionar ao ralente, os faróis desligados, apenas as luzes de presença a brilhar como olhos maus. Na lateral, Declan reconheceu o logótipo desbotado. Pure Source Aqua. O caminhão estava ali parado, a observar, à espera, como um predador. Eles sabem que estamos aqui, sussurrou Declan. Ranger estava ao seu lado, o corpo tenso como um arco, pronto para saltar pelo vidro, se necessário. Depois de uma eternidade, o motorista engatou a marcha atrás e o veículo desapareceu lentamente na floresta. Declan encostou-se à parede, o coração a palpitar. Isso não foi coincidência. Clara tinha descoberto algo que pessoas poderosas queriam esconder. E agora, ele era o guardião desse segredo. Na manhã seguinte, o céu estava cinzento e pesado, como se carregasse o peso dos acontecimentos que se avizinhavam. Declan e Ranger partiram cedo para Winter Creek. Eles precisavam de informações e precisavam de aliados. A marcha foi silenciosa, cada passo na neve áspera um ato de vontade. Chegando à cidade, eles dirigiram-se à biblioteca pública, um edifício de tijolo que parecia uma fortaleza de calma. Na recepção estava Beatrice Gable, uma mulher que parecia ser feita de aço e livros antigos. Quando viu Declan, não demonstrou surpresa, apenas um aceno de cabeça conhecedor. Tens os olhos da Clara, disse ela secamente. Perguntava-me quando é que aparecerias. Ela não perdeu tempo com cumprimentos e levou-o diretamente para o arquivo nas traseiras. Lá, encontraram o Dr. Silas Greenwood, um geólogo reformado com cabelo branco selvagem e um temperamento conhecido pela sua impaciência. Inicialmente, Greenwood estava cético. Mais um lunático que pensa que a montanha fala, resmungou ele. Mas quando Declan descreveu o hidrofone, nomeou as frequências e mencionou os registros de Clara sobre a queda de pressão, o velho ficou em silêncio. Ele pegou nas notas copiadas que Declan trouxera e as suas mãos começaram a tremer. Estes padrões de oscilação,
sussurrou ele. Isto não é natural. Isto é bombeamento industrial em grande escala. Eles estão a desestabilizar a estrutura geológica de todo o cume. A Clara tentou avisá-los. Interveio Beatrice, os seus lábios cerrados numa linha fina. Riram-se dela. Greenwood bateu com o punho na mesa. Temos de provar isto. Tenho de ver aquela sala. Eles concordaram em ir para a casa no dia seguinte. Enquanto Declan estava sentado num pequeno dinner à noite para se aquecer, um homem aproximou-se da sua mesa. Ele usava um casaco caro que não se encaixava na área e um sorriso que não chegava aos olhos. Sr. Thorne, disse ele suavemente, eu sou Julian Crest, da Pure Source Aqua. Ranger, que estava deitado debaixo da mesa, soltou um rosnado profundo, quase inaudível, que fez o chão vibrar. Crest hesitou brevemente, mas continuou. Ele ofereceu a Declan uma bolsa de inverno, uma quantia considerável de dinheiro para tornar a sua vida mais fácil. A implicação era clara. Aceite o dinheiro e desapareça. Declan não tocou no seu café. Ele olhou diretamente nos olhos do homem. Eu não vendo, disse ele calmamente. E não vou a lado nenhum. O sorriso de Crest desapareceu, substituído por uma frieza dura. O inverno aqui em cima é perigoso, Sr. Thorne. Acidentes acontecem. Ranger saiu lentamente de debaixo da mesa e encarou Crest. Não era agressão, era uma promessa. Crest recuou, atirou um cartão para a mesa e saiu. Declan soltou um longo suspiro. A guerra tinha começado. O dia da audiência na Câmara Municipal tinha chegado. O salão estava lotado. Os rumores sobre o eremita e a luta contra a empresa de água espalharam-se como fogo. O ar estava abafado, carregado de tensão e do cheiro a lã úmida. Declan estava no pódio, desconfortável na sua pele, mas firmemente determinado. Ranger sentou-se aos seus pés, uma estátua de calma e vigilância. Atrás dele estavam o Dr. Greenwood e Beatrice, armados com pilhas de arquivos e os antigos diários de Clara. Do lado oposto estava a delegação da Pure Source, homens de fatos escuros que pareciam corvos, liderados por Arthur Hale, o seu advogado principal. Hale tinha olhos como gelo e uma voz como óleo. Declan começou a falar. Ele leu do caderno de Clara, a sua voz rouca, mas honesta. Ele falou sobre as mudanças no canto da água, sobre os avisos da montanha. As pessoas ouviram. Depois, Greenwood avançou e apresentou os factos concretos. Diagramas, curvas de pressão, evidências de perfuração ilegal. Moradores da cidade aproximaram-se do microfone. Agricultores com poços secos, mães com gado doente. O clima no salão virou-se contra a empresa. Então Arthur Hale levantou-se. Com brilho retórico, ele começou a desmantelar tudo. Ele retratou Clara como uma velha confusa, Greenwood como um acadêmico amargurado e Declan como um veterano traumatizado a perseguir fantasmas. Não há provas de perigo, proclamou ele. Nós somos o pilar desta economia. Exatamente neste momento, quando Hale levantou a voz, Ranger saltou. Não foi um latido, mas um movimento repentino e explosivo. Ele virou-se para o corredor de manutenção lateral, os pelos da nuca eriçados, os dentes à mostra. Declan conhecia este sinal. Não era raiva, era pânico. Perigo, imediato. Ranger correu diretamente para a porta da sala da caldeira e começou a arranhar o madeira descontroladamente. O que está a acontecer? Gritou alguém. Declan cheirou-o subitamente, adocicado, fétido, fraco, mas ali. Gás. Fora! Gritou ele, a sua voz de comando a ecoar pelo salão. Saiam imediatamente! Fuga de gás! O caos irrompeu. O comissário tentou restabelecer a ordem, mas Declan e Greenwood empurraram as pessoas para as saídas. Ranger não cedeu. Ele latiu e conduziu as pessoas para longe da parede. Poucos minutos depois de as últimas pessoas terem tropeçado na noite fria,
O salão encheu-se de gás mortal de um cano principal partido. Não houve explosão, mas os bombeiros confirmaram mais tarde. Se o faísca de um interruptor de luz tivesse saltado, a Câmara Municipal teria sido história. Ranger tinha cheirado tudo antes que qualquer sensor tivesse disparado. No silêncio lá fora, as pessoas olhavam fixamente para o cão. Arthur Hale estava pálido na neve. A maré tinha virado. A vitória na audiência foi apenas uma vitória de etapa. O condado impôs uma paragem provisória a Pure Source, mas os advogados da empresa já ameaçavam com ações judiciais. No entanto, a natureza tinha os seus próprios planos. Na noite após a reunião, uma nevasca maciça atingiu, como Winter Creek não via há décadas. O vento uivava como um animal ferido, e a neve caía tão densa que engolia o mundo. Declan, Greenwood e Ranger barricaram-se na casa de pedra. A salamandra estava a arder, mas o frio rastejava por cada fresta. Greenwood tinha colocado triunfantemente novos documentos na mesa. Um denunciante anônimo de dentro da Pure Source tinha-lhe entregue os planos de perfuração reais. Eles mostravam que a empresa tinha perfurado ilegalmente muito além dos limites, diretamente na zona mais instável da veia azul. Esta é a prova, disse Greenwood. Este é o fim deles. De repente, Ranger virou-se. Ele correu para a porta, choramingou, arranhou, voltou, empurrou Declan. O seu comportamento era frenético. — O que é? Perguntou Declan. Ele abriu a porta um pouco. O vento quase a arrancou da sua mão. Através do rugido da tempestade, Declan não ouviu nada. Mas Ranger ouviu. Um grito. Ou o eco de um grito. — Há alguém lá fora, disse Declan. Greenwood olhou para ele, horrorizado. — Nesta tempestade? Isso é suicídio. Declan apertou o casaco. — Nós vamos. Ranger liderou-os. Ele mergulhou na neve, uma forma escura no branco, e lutou para avançar. Eles seguiram-no cegamente, confiando apenas no cão. Após 20 minutos que pareceram horas, eles encontraram-nos. Um caminhão da Pure Source tinha saído da estrada e estava meio enterrado por uma pequena avalanche. 3 trabalhadores estavam encolhidos ao abrigo dos destroços, meio congelados, perto da morte. Eles tinham sido enviados para remover provas de uma estação de bombeamento remota durante a noite, antes que os inspetores chegassem. Declan não hesitou por um segundo. Ele cavou com as mãos nuas e uma pequena pá. Ele quebrou o gelo em torno da cabina encravada. Um dos trabalhadores, um jovem chamado Dean, olhou para Declan com lábios azuis. — Tu? — gaguejou ele. — Tu és o veterano? Declan levantou-o. — Cala-te e corre. Eles apoiaram os homens, Ranger correndo para a frente e para trás, para os manter no caminho que a neve tentava apagar a cada segundo. Eles trouxeram os inimigos para dentro de casa. Deram-lhes cobertores e sopa. Naquela noite, enquanto a tempestade rugia lá fora, não havia mais lados, apenas sobreviventes. A manhã, após a tempestade, trouxe uma claridade estranha e ofuscante. O sol irrompeu pelas nuvens, fazendo a neve fresca brilhar como diamantes. A notícia do resgate espalhou-se assim que as linhas telefônicas foram restabelecidas. Os meios de comunicação social caíram sobre Winter Creek. Mas desta vez, a história não era sem abrigo contra a corporação, mas sim herói resgata os seus perseguidores. Os trabalhadores resgatados quebraram o seu silêncio. Dean, o jovem, contou tudo à imprensa e à polícia. As ordens para destruir provas, as perfurações ilegais, o perigo para a montanha. A parede de RP da Pure Source desmoronou como um castelo de cartas ao vento. De volta à casa na montanha, algo aconteceu que foi ainda mais importante para Declan do que o frenesim mediático. Ele e Greenwood desceram para a caverna. O hidrofone ainda estava ligado. Durante semanas, tinha engasgado e gaguejado. Mas agora havia um som.
Um pulso claro, profundo e ressonante. Um zumbido que subia pelo chão até aos seus pés, acalmando o coração. A luz azul do dispositivo brilhava constante e intensa. "Estás a ouvir isso?" sussurrou Greenwood, com lágrimas nos olhos. "A pressão está a aumentar novamente. A veia está a curar." As bombas tinham sido desligadas. O sangue da montanha fluía livremente novamente. Ranger pousou a cabeça no joelho de Declan e suspirou profundamente. Tinha acabado. O caso legal foi resolvido rapidamente. A Pure Source foi forçada a selar permanentemente todos os poços ilegais, pagar uma multa maciça e financiar a renaturalização da área. O condado declarou o Echo Peak uma área de conservação da natureza. O Reserva da Veia de Água Clara, Vance. As semanas passaram e a primavera começou a derreter lentamente a neve. Winter Creek tinha mudado. As pessoas andavam mais eretas, mais orgulhosas. Elas tinham defendido a sua montanha. Uma última cerimônia teve lugar na Câmara Municipal, mas desta vez não foi uma audiência, mas uma celebração. Declan estava na parte de trás do salão, ainda envergonhado por demasiada atenção. Ranger sentou-se orgulhosamente ao seu lado, o pelo brilhante. Margaret Oster, uma velha senhora que conhecia bem Clara, aproximou-se dele. Ela pegou nas suas mãos ásperas, nas suas mãos macias e enrugadas. "A tua avó tinha razão, querido", disse ela suavemente. Ela sempre dizia que a montanha tinha um pulso, só tinhas de estar quieto o suficiente para o ouvir. Ela ficaria tão orgulhosa por teres ouvido. Declan acenou com a cabeça em silêncio, com um nó na garganta. Pela primeira vez em anos, ele não se sentia como um andarilho, mas como parte de algo. Mais tarde, naquele dia, Declan e Ranger voltaram para a casa. Estava agora totalmente reparada, graças à ajuda da comunidade, mas manteve o seu caráter. Meio madeira, meio pedra, uma parte da natureza selvagem. Lá dentro, a sala de escuta tinha se tornado um pequeno centro de aprendizagem. Greenwood ensinava lá às crianças da escola como ouvir a terra, como entender a linguagem da água. A noite caía sobre o cume. Declan estava sentado na varanda, uma chávena de chocolate quente na mão. O ar estava fresco, mas não mais penetrante. Ranger estava deitado ao lado dele, a cabeça nas patas, os olhos fixos na floresta, mas relaxados. Declan pegou no seu canivete e esculpiu cuidadosamente duas palavras no degrau superior da escada de madeira, mesmo ao lado de onde Clara tinha deixado as suas marcas. "Ouve primeiro." Ele recostou-se e fechou os olhos. Ele ouviu o vento nos pinheiros. Ele ouviu o murmúrio distante da água do degelo. E profundamente, muito profundamente sob ele, ele sentiu o pulsar rítmico da veia azul, forte e viva. Declan percebeu naquele momento que os milagres nem sempre vêm com trovões e relâmpagos. Eles não vêm com fanfarras. Às vezes, eles são apenas um sussurro debaixo da terra, uma vibração na pedra. Uma voz que só se ouve quando a vida te força a parar e a ouvir de verdade. Muitos dizem que Deus também fala dessa maneira, nos momentos silenciosos, nos encontros inesperados, na coragem de fazer o que é certo quando ninguém está a olhar. Talvez o verdadeiro milagre não tenha sido a vitória sobre a empresa, ou o dinheiro, ou a casa. Talvez o verdadeiro milagre tenha sido o que despertou no próprio Declan. A crença de que até uma alma cansada e partida pode encontrar um propósito. Que ninguém está tão perdido que não possa ser guiado para casa novamente. Se esta história o tocou, partilhe-a com alguém que precise de esperança. Diga-nos onde está agora. E não se esqueça, o mundo está cheio de milagres silenciosos para aqueles que estão dispostos a ouvir. Que Deus guie os seus passos e o proteja.